Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar com vocês sobre música. É, eu, há um tempo atrás, voltei a estudar música, né, de uma forma diferente, e eu acho que era legal a gente bater um papo sobre isso. Eu estudei música quando eu tinha lá entre meus 15 anos, 15 para 16. Eu acho que até os 17 eu estudei mais ou menos, e aí quando eu fiz 18 fui pra faculdade, eu acabei aos poucos abandonando, assim. E eu acho que é bem interessante porque é muito a visão de criança, e hoje em dia olhando, depois de aprender tanto sobre estudo e sobre aprendizado, é muito legal a gente perceber tudo que a gente fazia errado lá atrás, e não tava nem aí, né? Que o importante era a gente se divertir. Eu acho que esse é um ponto legal também da gente falar. Que a gente sempre vai ter que. Eu tava ouvindo uma frase do Craig Mullins esses dias que foi super legal, né? Que ele tava falando que a gente, como artista, a gente tem que todo dia fazer um jogo entre a nossa criança interior, imaginativa, e o nosso adulto que está ali realizando as coisas. Né? Então isso vai acontecer mais vezes em algumas situações e menos vezes em outras. Né? Então é sempre um jogo disso, e é muito legal. Eu tenho tentado, e tenho até me forçado a equacionar isso um pouquinho na música e até um pouco no desenho. No desenho é um pouco mais difícil porque quando você profissionaliza muito, principalmente em termos de educação e não da execução tanto da produção, você acaba trazendo muito o lado profissional da coisa e tirando um pouco da criança, o que vai ficando até um pouco chato, entre aspas, né? A gente vai perdendo aquela paixão, aquela inocência, aquela mente de principiante com relação ao que a gente está fazendo, a gente acaba julgando mais, né? E focando muito nessas coisas práticas e como trazer algum resultado daquilo que a gente está fazendo, ao invés da gente simplesmente gostar de fazer. Né? Já discuti isso em outros vídeos aqui no canal e eu acho que é sempre bom a gente fazer esse jogo. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo porque está gostando, porque a gente precisa, né? Qual que é o limite ali. Tá? E a grande questão, né, é de estudo, eu acho. A grande diferença, principalmente tirando o lado profissional, porque na música eu não tenho nada a ver com o lado profissional, então isso é bem interessante. Eu vou focar aqui 100% né, nas diferentes mindsets com relação a estudo. Né? E quando eu era moleque, eu tocava guitarra, né? E eu queria, sabe, aquela coisa bem tirar os solos e tocar em banda, né? E tocar errado mesmo, mas fazer acontecer, né? Eu olho hoje em dia tocando em show, essas coisas assim. É engraçado, dá aquele cringe, assim, igual ver desenho antigo, né? Você fala, meu Deus do céu. Como eu era cara de pau, né? E achava aquilo mó legal. Então, olhando pra trás, eu percebo assim, eu tirava muito aquela coisa, vamos copiar, né? Então pegava quais eram as notas, às vezes pegava de ouvido, às vezes pegava partitura, né? E tablatura principalmente. Partitura eu nunca aprendi a ler. Como um bom guitarrista que não estudava direito, eu nunca aprendi a ler partitura, então era tablatura. Então tinha lá as notinhas, era quase que um videogame, você ia tocando e ia indo. Né? Então era bem interessante, né? Que parecia aqueles Dance Revolutions lá do shopping que você só tem que pisar nos negócios. Era mais ou menos isso na guitarra. Você via qual que era a casa que você tinha que apertar e o momento que você tinha que tocar, né? Você vê que eu sou mais antigo, pra mim ainda não tinha muito Guitar Hero no crescimento. E hoje em dia eu já vejo com viés muito mais construtivo, né? Então pensar o que é harmonia, pensar o que é melodia, pensar o que é ritmo e como que esses podem ser super interessantes cada um em suas caixinhas e como que todas essas caixinhas se conversam, né? Que é um pouco do que a gente tem no desenho. A gente tem ali, né, a perspectiva, a gente tem os volumes, a gente tem as cores, a gente tem os valores, a gente tem anatomia, a gente tem construção de arquitetura e os elementos que constroem aquilo. Então a gente tem vários elementos que cada um deles é super legal em suas caixinhas e depois quando eles se juntam é que eles conversam de verdade. Né? Quando você pega uma música, hoje em dia a minha mentalidade é muito parecida, né? De tentar entender
qual que é a construção ali por trás, né? Por que que aquela música foi feita daquela forma, né? Qual que é a harmonia, construção harmônica, em que tom que ela tá, né? E isso é um pensamento meio que é a cópia pela cópia, que era o que eu fazia lá atrás, né? De pegar a tablatura e simplesmente tocar, ou a desconstrução, né? Que é o que eu sempre falo e falei no vídeo de fundamentos aqui do canal, vou deixar o link na descrição. É entender o que está por trás ali daquela imagem que você tanto gosta, né? Por que que a perspectiva funciona naquela imagem? Por que que as cores funcionam? Por que que os valores funcionam? Por que que o tema funciona, né? E colocar tudo junto, né, para depois você poder reconstruir aquela imagem e não simplesmente copiar. A cópia faz parte, né, da educação, é a mesma coisa no instrumento. A cópia faz parte da educação, mas não é a forma que depois você vai conseguir replicar aquilo e até usar para a sua própria construção, a sua criação e composição, né? Então entender como é que uma construção harmônica, por exemplo, até numa temática diferente, numa música, sei lá, indiana, né? Qual que é o tipo de harmonia, qual que é o tipo de escalas que se usa ali e como que aquilo conversa e o ritmo para dar aquele tom, né, do indiano. Às vezes você está fazendo uma composição de uma trilha sonora, por exemplo, e você quer dar aquele tema do indiano. É a mesma coisa que a gente faz no desenho. Quais são os elementos visuais, os shapes que trazem aquela linguagem? Quais são as construções arquitetônicas que trazem aquela linguagem? Quais são a fisionomia, né, que traz aquela linguagem do indiano, por exemplo, né? E além de tudo isso, você tem que saber executar, né? Você pode saber conceitualmente como muito das coisas funcionam, treinar, por exemplo, a sua percepção auditiva, né? Que a gente no desenho tem muito a questão da percepção visual, né? A gente tem que treinar, ler o valor certo, ler a cor certa, principalmente quando a gente está fazendo, sei lá, um desenho de observação ao ar livre, né? Tô fazendo ou uma pintura, né, de um pôr do sol. Quais são as cores que envolvem ali, né? Como é que a luz influencia as cores locais dos elementos? O que que eu estou vendo de diferente? Todas essas nuances pequenas de variações a gente vai melhorando, até a nossa leitura de ângulos, nossa leitura de espaços positivos, negativos, a nossa leitura de shapes. Isso vai melhorando muito ao longo do tempo. É a mesma coisa para audição, percepção auditiva. A gente tem que treinar, né? Ouvir relação, intervalos, né? Qual que é a distância entre as notas, né? Quando você tem três notas juntas harmonizadas, ou em sequência melódica, quais são os intervalos entre elas, né? Que acorde que aquilo caracteriza. É 1 milhão de coisas, né, que eu estou muito longe de começar a entender qualquer coisa nesse meio, mas é lindo, né, olhar e ver, nossa, todos esses elementos. Eu sempre gosto de estudar assim, né, eu espalho todos os elementos na mesa assim e falo, meu Deus, quanta coisa legal, né, meio desestruturado, meio bagunçado, às vezes eu me perco, mas faz parte. Mas é lindo você ver com um palmo de profundidade, né? Mesmo que seja qualquer outra coisa, você colocou a cabeça debaixo d'água. E colocar a cabeça debaixo d'água é super legal, porque aí você vê todo aquele mundaréu, né? Putz, como é que a MPB usa, né, harmonia, e como é que faz diferentes acordes, né, para chegar naquelas harmonias tão complexas e tão bonitas, ou o jazz, né? O que que é improvisação em jazz, qual que é a diferença, o que que aquilo me traz, né? Então, é uma visão de curiosidade que fazia muito tempo que eu não tinha, né? Até com relação ao desenho. Com relação ao desenho, ao longo do tempo você vai, nossa, eu já sei isso, já sei aquilo, não sei o que, já vi isso aqui em outro lugar e tal, você vai perdendo um pouco, né? Agora que é um tema completamente novo, que eu só tinha a percepção da mecânica, só tinha estudado o lado mais mecânico lá atrás, até que eu perdi tudo, né? Hoje em dia eu tô tentando trazer um pouco do lado mecânico e começando um pouco do zero no piano também, porque eu acho que o piano é uma forma linda da gente poder ver essa harmonia, né? Ver os acordes e como que eles se relacionam, assim. É muito interessante sem aqueles shapes, né, que o instrumento de cordas vai trazer, né? O último ponto que eu queria falar é que mudou muito o meu mindset com relação à preguiça de estudar, né? Eu vejo exercícios até chatos, de mecânica mesmo, que você vai descendo com uma digitação chata, né? Tem uns exercícios para quem toca guitarra, né, que você vai deixando o dedo e aí você vai mexendo e sabe? São coisas que antes eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus. É a mesma coisa a harmonia. Nossa, harmonia, pra que eu vou tocar acorde, cara? Acorde é a base, eu quero solar e tal. Aquela coisa bem, sabe?
só quero uma coisa, só quero um foco específico e não vou abrir a cabeça nem a pau. Né? Então, hoje em dia mudou muito a minha relação com a preguiça. Né, com relação ao estudo. E aí eu vejo isso muito correlacionado com o desenho. Né? A perspectiva, por exemplo, é a mecânica, ou os elementos complexos, ou a relação harmônica complexa, né, que está ali por debaixo, né, da música. Então, como que as coisas se encaixam para funcionar, né, e dar aquela sequência, aquela sensação de sequência. A mesma coisa a gente no desenho, como que as coisas encaixam no plano bidimensional para dar a sensação da tridimensionalidade, né, que está muito ligado ali com a perspectiva. Então, por que não ir além e um palmo, sabe, um palmo de profundidade que seja, mas entender aquele mundaréu de coisas que tem ali embaixo e não simplesmente fazer uma cópia de uma foto, sabe? Eu acho que isso dá um mundo de oportunidades e de possibilidades que são muito legais e a gente tem que olhar com esse viés da curiosidade, como é bacana e não como é assustador, porque pode ser assustador sim, é muita coisa, né? Mas a gente indo ali um passo de cada vez, indo construindo, né? Por exemplo, a harmonia, estudar a escala maior, né, o campo harmônico maior, então fica ali no maior, ou reduz, né, faz intervalo, sei lá, tônica, quarta, quinta, só separa aqueles ali, acordes maiores ali para você brincar, e fica em torno daquilo, aí depois você traz uma coisinha a mais, brinca com o blues, que não é o jazz, né, que vai ter uma construção legal, mas que depois pode crescer para um mundaréu de coisas. É a mesma coisa no desenho, brinca ali nas caixas, né? E vai crescendo, como é que coloca um elemento dentro daquela caixa? Como que eu vou crescendo? Depois como é que eu projeto uma sombra ali? Nossa, que legal, então vou montar isso aí numa cena. Aí a cena vai ficando cada vez mais complexa, né? Ou vou copiar aqui a minha sala, tô olhando a minha sala aqui, pô, vou copiar a minha sala, como é que eu faço isso? Faço um grid no chão, e aí depois bloco com caixas, depois coloco dentro da caixa o sofá, coloco a TV, sabe? É desconstruir e depois reconstruir, né? Não que o desenho de observação não seja importante só pela leitura de shapes. Isso é outra parte também super importante da construção. Eu estou falando da perspectiva, que é uma coisa que eu tenho bastante proximidade, né? E que é bem importante para a construção depois de imaginação. Né? Então, entender esses conceitos e na música, mesma coisa, né? Se eu quiser compor, eu tenho que entender como é que as coisas conversam para depois eu ir compor. Eu posso compor de ouvido? Posso. Então, eu posso também... É a mesma coisa do desenho. Eu posso chegar no desenho de imaginação sem estudar perspectiva? Posso. Mas é outro caminho, né? É outra pegada muito baseada no ouvido com relação à música, né? Então, você, às vezes, entender as relações de escala sem saber que é uma escala. Tem muitos músicos, né, que nunca estudaram teoria musical na vida, né? Jimi Hendrix, e vários outros guitarristas, né? Eu não tenho certeza absoluta, só fazer um disclaimer. Eu ouvi alguém falar que ele não estudou teoria, imagino que sim, né? Aprendeu ali do jeito dele e foi quem foi, né? Mas aquilo vem no auditivo, a mesma coisa a percepção. Posso desenhar uma perspectiva certinha, né? E sem ter estudado perspectiva? Posso. É o meu olho que está treinado, a minha imaginação que está treinada e as duas coisas estão super conectadas para trazer aquilo para o papel. É o Dreaming on Paper que o Ian McCaig fala, que é super legal. Tem um post sobre isso lá no blog, vou deixar o link aqui na descrição também. Então, tem um monte de coisa legal, né? Queria trazer só para contar um pouquinho porque que eu me aproximei da música, porque eu estava completamente num burnout de desenho, sem querer me aprofundar nessas coisas, e eu falei, eu preciso me conectar com a minha curiosidade de novo, com um tema criativo. E a minha forma foi com a música. Isso me possibilitou até me reaproximar do desenho de novo, o que é super bacana, e a gente vai, né, sempre brincando, construindo para evitar esses burnouts aí que acontecem e a gente perder o interesse sobre o que a gente está fazendo. Beleza, galera? Deixa aqui nos comentários o que você é curioso. O que te traz essa sensação aí da curiosidade, e quando você perde ela, o que você faz para ela voltar? Vamos conversar um pouco a respeito, é sempre legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê aí em outro vídeo. Até mais, galera. Valeu!